Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou trazer uma discussão que faz um tempo que eu quero trazer aqui no canal sobre final explicado, a necessidade do final explicado, até porque esse tipo de vídeo é recorrente para criticar o formato, e hoje eu quero trazer o outro lado da moeda, até porque quem conhece aqui o canal sabe que eu faço esse tipo de conteúdo. Inclusive eu fui o canal que popularizou esse formato no Brasil, eu faço um pouco mais de 3 anos, e eu gosto muito de trazer esse formato, vocês gostam e pedem bastante, e talvez hoje vocês entendam um pouco mais por que eu gosto desse formato. Eu vejo o final explicado como um conteúdo bastante técnico e bastante educativo, porque ele é todo envolto de estudo de roteiro, direção, fotografia e tudo o que me fez me apaixonar pelo cinema, e como ele conversa, como que ele te passa aquela mensagem para você ter aquela conclusão do final. Quando a gente faz uma crítica, por exemplo, dependendo do diretor, a gente já conhece alguns aspectos bem comuns que ele trabalha naquele filme, então acaba tendo algumas facilidades na compreensão dessa interpretação. Por exemplo, o Aronofsky em Cisne Negro, ele trabalha bastante com espelhos, tanto para criar uma sensação ali na Nina de perda de controle, quanto também da forma que ela se enxerga. Inclusive nesse filme, em vários momentos a gente pode ver que a Nina vê as coisas de forma espelhada, sem ter a necessidade de ter um espelho ali, mas uma cena que eu particularmente gosto muito é a cena dela com a mãe dela, em como a imagem dela naquele momento reflete a da mãe dela, em que há uma ruptura e como a mãe dela também se enxerga nela. Então é muito interessante quando a gente vê uma cena que parece simples, que é uma cena em plano aberto, e como tem vários detalhes que passam a sensação daqueles personagens na crescente em que o filme está contando essa história. Ou até mesmo como a cor de uma fotografia pode representar o sentimento. Nesse filme mesmo, a gente pode observar que tem uma utilização muito grande de preto e branco, e os filmes, eles têm muitos detalhes que os diretores trabalham, inclusive das próprias vivências deles. Às vezes um filme ele tem um contexto histórico, político, filosófico, e muitas vezes é um contexto dos outros países. A gente acaba consumindo muito as obras que são feitas em Hollywood. O mundo, de uma forma geral, consome bastante, mas hoje em dia as pessoas também têm procurado outras obras de outros países. Mas exemplificando com os Estados Unidos, o próprio Jordan Peele em Nós, ele usa bastante simbologias e aspectos da história política dos Estados Unidos, tanto que o próprio nome do filme, Us, mesmo que ele seja traduzido para nós, ainda assim ele faz uma referência a US, aos Estados Unidos, e ele acaba trazendo esses contextos ao longo do filme, tanto que um dos momentos marcantes desse filme é quando a gente vê as pessoas segurando as mãos uma das outras. Isso faz uma referência a um evento político que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 80, que ficou conhecido como Hands Across America, que mais de 5 milhões de pessoas participaram com a intenção de arrecadar dinheiro para instituições de caridades. Só que, no final das contas, o objetivo deles era arrecadar 50 milhões de dólares, e eles conseguiram 30 milhões, tendo um custo aí de uns 15 milhões de dólares com a publicidade. Então acabou sendo uma coisa que não deu muito certo, e em entrevista, o próprio diretor, o Jordan Peele, ele falou que isso foi uma demonstração que compacta a dualidade da América em um símbolo perfeito, essa esperança, se segurarmos a mão, podemos curar a fome e o desabrigo. Mas foi uma solução ou uma forma de não lidar com as questões? Ou até mesmo o significado das tesouras que vem no cartaz do próprio filme, que o Jordan Peele explicou em uma entrevista. Então assim, é um filme que trabalha com várias referências. Na época que eu assisti também, eu falei que muito da sua experiência dependia do quanto que você entendia do contexto inserido naquele filme. Então são conceitos que, quando discutidos, acabam aumentando a nossa experiência e o nosso conhecimento mundial, seja ele político, religioso, filosófico, entre muitos outros. Inclusive fica a dica que todos os filmes que estão sendo citados nesse vídeo você consegue encontrar no serviço de streaming do Telecine, que tem mais de 2.000 filmes, e para quem é novo assinante tem 30 dias grátis para você poder assistir muito filme com final aberto e depois voltar aqui no canal e discutir esses finais comigo. O link tá aqui na descrição. E por isso eu vejo o final explicado como um conteúdo que enriquece a sua experiência, até porque a gente não é obrigado a saber de tudo. Por exemplo, eu amo ir em museu e ver quadros, mas
Provavelmente eu não vou entender todas as referências que estão naquelas pinturas, talvez conforme eu continue indo nos museus, eu cada vez vou entendendo mais, mas pode ser que eu veja um quadro, eu entenda minimamente a importância dele, mas não entenda necessariamente tudo que está inserido ali, do que o artista quis passar, mas não é a minha expertise e tudo bem, e o mesmo pode acontecer com o cinema. Cinema é arte. Eu cheguei a conversar com 2 criadores de conteúdo sobre esse tema e são 2 criadores de conteúdo que eu admiro muito e são meus amigos. Um deles é o PH Santos, que eu gosto muito do conteúdo de cinema que ele traz aqui no YouTube, e também o Anderson Gaveta, que é simplesmente o rei da edição desse YouTube. E aí o PH, ele falou uma questão que complementa bastante essa questão do cinema ser arte. Ele disse que a arte, quando sozinha, poderá se esconder. A arte, quando explorada, independente da forma, poderá ganhar valor, poderá passar a significar algo para alguém ou não. E outro aspecto muito importante que o Gaveta destaca na fala dele é sobre a gente ter a vergonha de tirar dúvidas. Ele disse: para mim, em qualquer área que exista um virtuosismo, como críticos de cinema são com conhecimento da arte, ou músicas, atletas e muitos outros profissionais, tem esse ego que precisa ser sustentado e transformar a dúvida em vergonha. Gente instruída não pode buscar final explicado, editor de vídeo não pode buscar tutorial para aprender truque de edição, guitarrista profissional não pode fazer aula de ensinamentos básicos, porque tudo isso é feio. Não, não é. E ele também disse que geralmente quando ele faz palestras, ele fala justamente isso, sobre as pessoas terem vergonha de perguntar, sobre a gente ter que tirar as nossas dúvidas. Ele falou: as pessoas têm essa pressão de mostrar que sabem de tudo. Acho uma grande bobeira. Eu tenho funcionários na Gaveta Filme, às vezes iniciantes, que fazem coisas que eu não sei. E a primeira coisa que eu falo é: me ensina. É assim que se cresce. Esse preconceito com a dúvida e a necessidade de ter que saber tudo leva aos discursos ignorantes que temos hoje no Brasil, de tanto especialista baseado em achismo. Tem que perguntar e botar a cara sem medo. Neil Peart, se não o maior, um dos melhores bateristas de todos os tempos, começou a fazer aula de bateria com um cara de jazz depois de velho. E tá certo. É interessante porque na maioria dos vídeos que as pessoas criticam esse tipo de formato, muitas delas acabam falando que quem faz o formato tá te chamando de burro, e na realidade quem tá te chamando de burro é quem critica o formato, e não quem tá fazendo. Inclusive aqui no canal, eu sempre gosto de terminar os meus vídeos falando: o que vocês acham disso? Vamos discutir. Eu quero justamente saber a interpretação de vocês, ter essa troca com vocês. Inclusive, em vários momentos, vocês trouxeram contextos que eu não vi de primeiro momento, e tudo bem. E é isso, gente, a gente aprende um com o diálogo do outro. E alguns filmes, eles acabam trazendo diversos conceitos dentro de uma narrativa única, seja esses conceitos bíblicos, filosóficos, políticos, que por diversas vezes acabam trazendo mais de uma conclusão para aquele filme. O próprio Nolan, ele é um diretor que não explica os finais dele, principalmente depois do seu trabalho em A Origem. Ele até falou em uma entrevista que ele deu todo o detalhamento exato do que as ambiguidades significavam. E o que a gente pode observar da fala dele é que a gente não precisa ser próximo daquela pessoa para entender o filme que ela fez, mas sim que ela colocou elementos para que você entenda ou pelo menos discuta. É você conhecer o trabalho daquela pessoa, é você conhecer a técnica. Às vezes um filme é uma pesquisa externa quando se trata, por exemplo, de uma história real. O próprio Dunkirk do Nolan, que é de um período historicamente conhecido, que é a Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo um clássico como Titanic, que é reconhecido até hoje e visto, e é um filme de drama. Ou até mesmo as cinebiografias, como Bohemian Rhapsody, Rocketman, que às vezes você nem precisa ser um conhecedor de cinema, mas imagina o quão enriquecedor pode ser a experiência de quem é fã daquelas personalidades, de uma pessoa que acompanhou a trajetória daquele músico ou cantor, o que ela pode complementar com o que o filme tá passando para você. Ou até mesmo uma obra adaptada como Me Chame Pelo Seu Nome, O Lado Bom da Vida, ou até mesmo todos os Harry Potters. Você pode discutir aspectos diferentes que o autor trabalhou no livro e como às vezes no cinema aquela diferença visualmente ficou melhor. Então todo estudo enriquece a sua experiência, toda informação enriquece a sua experiência. E dito isso, além da técnica, também existe a pessoalidade daquela pessoa. O PH, ele explicou muito bem isso, falando sobre os produtores
criadores de conteúdo que acabam criando esses vídeos de final explicado. Ele disse: uma coisa importante a se ter em mente é que cada produtor de conteúdo o faz diante de uma ótica, de um prisma, de várias vivências, estudos e uma subjetividade que pertence somente ao sujeito em questão. Assistir, ler, conversar sobre a interpretação de alguém sobre algo é ter o prazer de viver aquilo sob a vida de outra pessoa. Em resumo, é confrontar o seu eu com todos os limites e amplitudes a partir do eu de outra pessoa, como seus limites e suas amplitudes, em ambos os casos únicos. Informação, cultura e educação nunca é demais. A gente tem que ter a humildade de debater, aprender, errar e acertar junto sem achar o outro prepotente. Mas deixa aí nos comentários o que você acha do formato, qual que é a sua visão sobre ele, vamos discutir. Lembrando que o serviço de streaming do Telecine tem 30 dias grátis para novos assinantes e lá você encontra uma curadoria feita por especialistas de cinema, unificando tudo o que a gente gosta. Então tem diversas cinelists de livros, fatos reais, seu diretor favorito e muito mais. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!